eu quero conversar com você sobre o plano de Deus na sua salvação. A sua salvação foi planejada por Deus desde a eternidade. Este é um plano perfeito, este é um plano eterno, este é um plano que jamais pode ser frustrado. A sua salvação não foi algo ou uma medida, uma decisão que Deus tomou de última hora ou de segunda mão, ou partiu para um plano B porque o plano A havia fracassado. Não. Deus planejou e decidiu essa questão antes dos tempos eternos. Na verdade, o texto de Romanos 8:30 sintetiza e resume este grande projeto que inclui a sua vida. E Paulo diz assim: aos que Deus predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Note você que este plano vai de eternidade a eternidade. Deus predestinou você na eternidade e Deus glorificará você também na eternidade. Aqui, durante a história, Deus concretiza e realiza em Cristo este plano da sua salvação. Eu quero chamar a sua atenção para olharmos juntos esse texto de Romanos 8:30. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus nos predestinou. A salvação não começou com você, começou com Deus. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agora, deixe-lhe dizer uma coisa. Você não foi escolhido por Deus porque Deus previu que você ia crer em Jesus. Não, porque se assim fosse, a sua fé seria a causa da sua eleição. A Bíblia diz que a fé não é a causa da eleição, a fé é o resultado da eleição. Diz Atos 13:48 que todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna creram. Não diz que todos os que creram foram destinados para a vida eterna. Diz que os que foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, mas o resultado da eleição. Você não é eleito porque crê. Você crê porque é eleito. É assim que a Bíblia diz. Você não foi eleito por Deus por causa das suas obras. Não é porque Deus olhou para você e viu méritos em você, e então Deus escolheu você. Não. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras, e não por causa das boas obras. Nem Deus escolheu você porque viu em você santidade. Não. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis. De tal maneira que todo o projeto da salvação é feito por Deus, é executado por Deus e é consumado por Deus. Isso é maravilhoso, porque se dependesse de nós escolhermos a Deus, estaríamos perdidos, estaríamos condenados, porque a Bíblia diz que você e eu estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós jamais escolheríamos a Deus se Deus não tivesse tomado esta iniciativa de nos escolher, de nos eleger e de nos predestinar. Portanto, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Mas a segunda verdade que Paulo diz é a seguinte: os que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois chamados na Bíblia: ao chamado externo e ao chamado interno. O chamado externo é dirigido a todos os homens. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamado externo é aquele que todos escutam, mas o chamado interno é quando o Espírito Santo opera uma mudança e uma transformação no seu íntimo, no seu coração.
Quando o Espírito Santo regenera você, transforma você e predispõe o seu coração e a sua alma para se voltar para Deus. Nesse momento, você se volta para Deus, voluntariamente, livremente, sem coação. É você quem atende o chamado, é você quem responde a esta convocação divina. Mas, na verdade, você só atende esse chamado porque Deus já operou primeiro em você, tanto querer quanto realizar. É por esta razão que quando você lê a Bíblia, ou você escuta uma mensagem, ou ouve um hino, ou lê um folheto, ou lê um livro, ou conversa com alguém, e alguém fala para você do amor de Deus, o seu coração é aberto. Mas quem abre o seu coração para você crer é Deus. Quem dá o arrependimento a você é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem converte o seu coração ao próprio Senhor é Ele mesmo. De tal maneira que Deus opera em você e você então responde a este chamamento divino. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas olha você em terceiro lugar, que Paulo diz assim: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender o que é a justificação, você não compreende a Bíblia e não desfruta desta verdade tão bendita, deste plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram. E a Bíblia diz que ninguém poderá ser salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, porque a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A alma que pecar essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. E diz mais a Bíblia. A Bíblia diz que você peca por palavras, que você peca por obras, que você peca por omissão e que você peca por pensamentos. Quantas palavras frívolas você já proferiu e que não se lembra mais? Mas a Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. Quanta coisa você fez que seu marido não sabe, que a sua mulher não sabe, que seus filhos não sabem, que os seus pais não sabem, que os seus amigos não sabem, que a justiça não sabe, mas que Deus sabe, que está registrado nos livros lá no tribunal de Deus. E a Bíblia diz que no dia do juízo os livros serão abertos e você vai ser julgado segundo o que estiver escrito nesses livros. E pelas obras é impossível você ser salvo. Mas a Bíblia diz em terceiro lugar que nós vamos ser julgados pela nossa omissão. Quando Jesus vier na sua glória e se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações. Vai separar uns para a direita, outros para a esquerda, e vai dizer àqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você pode perguntar: o que eles fizeram de tão terrível? Eles não fizeram nada. Eles só deixaram de fazer. Jesus disse: eu estive com fome e não me deste comer. Eu estive com sede e não me deste beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive preso e não foste ver-me. Doente e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. E eles perguntarão: mas quando te vimos assim? E Jesus lhes dirá: todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Ou seja, você pode estar na sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelos segredos do nosso coração. Nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Preste atenção nisso. Ninguém pode escapar, porque o tribunal de Deus julga foro íntimo. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas Deus julga foro íntimo. A Bíblia diz: não cobiçarás. E a cobiça é um pecado subjetivo, é um pecado da mente, é um pecado do coração, que nenhum tribunal da terra pode alcançar, pode legislar e pode julgar, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo e você vai ser julgado pelos seus desejos, pensamentos e propósitos. Note você que é impossível então escapar do julgamento de Deus. Os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça 10.000 pensamentos por dia.
Vamos imaginar que você seja uma pessoa maravilhosa, que durante um dia inteiro você não peca por palavras, nem por obras, nem por omissão. E desses 10 mil pensamentos por dia, imagine que você tem apenas 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você já quase seria um anjo ambulante. Mas se você tiver só 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você vai ter 1080 pecados. Arredondando para 1000, se eu pecasse só 3 vezes por dia, eu já estaria com 49 mil pecados. Como é que um réu poderia sair-se bem num tribunal quando o promotor, o advogado de acusação, provar nos autos que ele cometeu 49 mil violações da lei? Ah, mas os tribunais da terra dá-se um jeito, se suborna o juiz, se compra os jurados. Mas quem pode subornar o tribunal de Deus? Quem pode subornar o reto juiz dos céus e da terra, de vivos e de mortos? Mas deixa eu lhe dizer, você não precisa de 49 mil pecados para deixar de entrar no céu. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar no céu. Sabe por quê? Porque só os perfeitos podem entrar no céu. Se você tiver um pecado só, você não poderá entrar lá. E você então vai me dizer, mas pastor, é impossível então, porque todos são imperfeitos. Isso é um fato. Na verdade, ninguém pode entrar no céu pelos seus esforços e pelos seus méritos. Por isso, a Bíblia diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. Quando Ele mandou ao mundo o seu Filho Jesus, Ele é o seu fiador, o seu representante. E quando Jesus Cristo foi lá na cruz, a Bíblia diz que Deus pegou todos os seus pecados e lançou-os sobre Jesus. Ele foi feito maldição por você, ele foi feito pecado por você. E quando ele estava na cruz, ele pegou o escrito de dívida que era contra você e o rasgou, e o anulou, e o encravou na cruz e disse, está consumado, está pago. Agora aquele que crê em mim não deve mais nada, está justificado. E o Senhor Jesus Cristo não apenas cancelou a sua dívida, pagou a sua dívida, mas Ele foi lá na sua conta e fez um depósito infinito em seu crédito. Ele depositou toda a sua justiça em seu favor. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus então justifica você. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, Ele vê a justiça de Cristo em você. Por isso, Ele vê a perfeição do seu Filho em você, e você então pode entrar no céu. É por essa razão que Paulo conclui esse texto dizendo, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Embora a glorificação é um fato futuro, que se dará na segunda vinda de Jesus, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você já está no céu. Você que foi predestinado, que foi chamado e que foi justificado, você já está no céu. Isto é um fato consumado na mente de Deus e nos decretos de Deus. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não pode ser frustrado. Se você entregou sua vida para Jesus, se você creu no Filho de Deus, nada, nem ninguém pode separar você do amor de Deus. E Paulo vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi Cristo Jesus quem morreu, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E Paulo termina dizendo assim, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glorifique a Deus por este plano perfeito, por tão grande salvação que você recebeu de Deus, por meio de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.